Ele é o maior herói de ação da mitologia. Seu nome é Hércules. Um homem atormentado por um pecado terrível. Levado a cumprir 12 desafios impossíveis em busca de redenção. Para nós, é um mito, mas para os antigos era realidade. Uma lenda baseada em um guerreiro real, cheia de códigos ocultos sobre o mundo real. Essa é a verdade por trás do mito de Hércules. Confronto dos deuses. Em um mundo estranho e desconhecido, algo nos impele a afundar na água. Ela irrompe a superfície. Uma serpente gigante, com não apenas uma, mas 9 cabeças de dragão. Ela cospe vapores venenosos e depois come suas vítimas vivas. Mas hoje, o monstro encontrou páreo para ele. O herói mais forte que já existiu. O homem ideal da mitologia. Hércules. Ele é o herói mais popular da história. Metade deus, metade mortal, com força sobre-humana e destinado a livrar o mundo grego do mal. Mas esse é só o início de sua história. Hércules era especial e, ao mesmo tempo, extremamente comum. Ele era um homem do povo. Era um pouco como Babe Ruth, na mitologia americana. Ele era mulherengo, bebia muito e era um atleta extraordinário. Era um pouco Deus, mas era definitivamente um ser humano. Hoje, muita gente acha que heróis têm força sobre-humana. Ganham as garotas, têm poderes sobrenaturais e voam pelos ares. No mundo grego havia uma concepção diferente. Um herói era alguém com força sobre-humana, mas que devia sofrer. E Hércules é o herói consumado na sociedade grega. Ele é destinado a sofrer mais do que qualquer outro. Em seu mito, Hércules enfrenta uma legião de inimigos terríveis e suporta sofrimentos numa escala que nenhum humano viveu. Sua história começa com um caso ilícito de Zeus, o rei dos deuses louco por sexo. Hércules é filho de Zeus com uma mortal chamada Alquimena. A mitologia clássica é cheia de histórias de deuses que engravidam mulheres mortais e geram deuses e semideuses. Essa ideia do semideus significa que essa pessoa tem algumas características de deuses, alguns poderes divinos, mas ao mesmo tempo ela é mortal, ela pode morrer. Eu suspeito que os gregos inventaram isso porque queriam se aproximar dos deuses o máximo possível e criar imagens deles cada vez mais próximas dos deuses. Hércules cresceu e se tornou o herói modelo da Grécia. Mas ele tem um inimigo poderoso que quer ver sua destruição. A esposa de Zeus, a deusa Hera. Ela é a rainha dos deuses e ela tem uma beleza incrível, é extremamente inteligente e poderosa, mas também é excessivamente ciumenta porque Zeus está sempre correndo atrás de outras mulheres. Zeus é pai de inúmeros filhos com várias mulheres mortais e Hera odeia todos eles. Mas ela decide que Hércules deve pagar o preço maior pelos pecados cometidos por Zeus. O ódio de Hera por Hércules é muito, muito irracional. É quase como se ela soubesse que ele iria desafiar seus direitos no céu, de certa forma. Ela sabia que havia algo em Hércules diferente dos outros filhos e se sentiu ameaçada por isso. Mas todos os dias de sua vida, ele pagou por esse ódio dela. Uma noite, enquanto Hércules ainda era bebê, Hera mandou 2 cobras venenosas para seu berço. Não faça isso! Ele pega
uma cobra em cada mão e as espreme até a morte. Uma criancinha esmagando 2 serpentes gigantes até a morte. Todo mundo soube naquela altura que tinha alguma coisa diferente em Hércules. Esse é um dos motivos para Hera odiar ele. Ela não pode matá-lo. Ela pode destruir a vida dele, mas não pode matá-lo porque o destino diz que ele se tornará imortal. E até mesmo Deus deve obedecer ao destino. Mas Hera só está começando. Sua vingança contra Hércules vai determinar o curso da vida dele, do nascimento à morte. Assim é o mito. Mas qual a sua relação com a realidade? Fevereiro de 2004. Numa cidade grega chamada Tebas, arqueólogos descobrem evidências estonteantes que dão um novo olhar sobre a história do nascimento de Hércules. Eles descobrem um templo debaixo de um lote residencial comum. Em seu centro, há os restos de um altar. Em volta do altar, há centenas de vasos de cerâmica e pequenas estátuas. Todos parecem retratar uma pessoa: Hércules. Depois da descoberta, pesquisadores a relacionaram a um texto de 2.500 anos que descreve uma misteriosa casa de Hércules em Tebas, fora dos portões da antiga cidade. A descrição e o local são os mesmos. Mas tem mais. O documento antigo diz que esse santuário foi construído no local exato do nascimento de Hércules. Será que o herói existiu? A caçada por pistas nos leva ao mito. Continuando a história, Hércules atinge a maioridade. Um homem-deus entre 2 mundos: o humano e o sobrenatural. Ele é forte demais para ser humano. Ele é como um deus preso em um corpo humano. Ele frequentemente faz coisas muito ruins por acidente, como matar pessoas e também danificar propriedades. Ele não consegue se controlar. Essa força sobre-humana torna impossível que Hércules se misture à sociedade grega. Ele não pôde formar relações emocionais com ninguém. Na verdade, parecia haver uma característica esquizofrênica nele. Ele era meio humano, meio divino. E ainda assim tinha um pai que não o protegia dos julgamentos e dificuldades terríveis que Hera impunha a ele. Ele foi deixado sozinho, suspenso entre o céu e a terra, sem ter para onde ir.